Neste momento eu quero trazer uma breve reflexão com respeito ao tema o livre-arbítrio. O que vem a ser o livre-arbítrio? Segundo um comentarista bíblico, Cleito Ivan Pomeranides, ele nos diz que o livre-arbítrio é a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolhas e tomar decisões que afetam seu destino eterno, especificamente se tratando da salvação. No entanto, nós cristãos acreditamos no livre-arbítrio, porque nós vemos isto estampado na Bíblia Sagrada, e nós cristãos acreditamos na Bíblia como livro divino, livro que foi inspirado por Deus, o Criador do universo, que é o mesmo que nos conta, que nos mostra quem criou o universo. Tudo vieram à existência pelo seu poder, e pela fé nós acreditamos que assim foi feito. Então a Bíblia demonstra isso, deixa de uma maneira clara que Deus criou tantos os seres angelicais, os anjos, e com as suas classificações, querubim, serafim e arcanjo, eles dotados de livre arbítrio. Eles não foram criados robôs. E nós vemos que o pecado não existia, porque eles foram criados segundo a imagem de Deus também, perfeito em seu caráter, em sua personalidade. Mas a Bíblia registra que houve uma rebelião, que Satanás, ou seja, Lúcifer, que era o seu nome, e significa aquele que leva a luz, ele era como tido o sinete da perfeição de Deus entre os seres angelicais. Ele foi ungido para ser guardião do trono, e ele achou-se no direito de usurpar o trono de Deus, de ser semelhante a ele. Então aí nós vemos que ele era um ser livre, mas ele se esqueceu de detalhes, que ele não foi o criador, ele foi criado, e logo ele não tinha atributos que somente Deus o tem. Dentre eles são atributos de onisciência, onipresença e onipotência. Então, quando ele planejou em destronar Deus de seu trono, Deus o destronou. E a Bíblia diz com ele a terça parte dos anjos, porque os restantes também não aderiram à sua conspiração. Aí logo nós vemos que eles eram dotados de livre-arbítrio. Parte deles não aderiram à sua conspiração. Então, tanto no reino espiritual, se tratando dos anjos, como no reino material, Deus também, quando criara Adão e Eva, os criou dotado de livre-arbítrio, de escolha. Não os criou como robôs, mas os criou como seres sentimentais, certo? Criou-os como tendo uma alma também, para tomar decisões. No entanto, Deus, já sabendo que este homem foi criado, dotado de livre arbítrio, Deus avisou a eles que a felicidade deles, a eternidade deles,
a comunhão deles para com Deus dependia de ele obedecer às suas ordens. Quando Deus assim o proibiu deles comerem do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal, Deus visava algo bom para eles. Eles poderiam usar esse livre-arbítrio para o mal. Estava simbolizando ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. E também a árvore da vida. Não foi uma imposição de Deus. Foi Deus visando o bem para aquele casal. Independente do que iria acontecer, é bem verdade que Deus já sabia o que iria acontecer, certo? Mas, no entanto, Deus também já tinha um plano para restaurar esse homem perdido. Então, nada pegou Deus de surpresa, nada pega Deus de surpresa. Foi uma coisa boa, né, de Deus assim ter feito um homem dotado de livre arbítrio de escolha. Como vocês bem sabem, que ele desobedeceu, né, esta ordem de Deus, foram tentados, então foram incrédulos às ordens de Deus, né, quando Satanás ali tentou Eva, contrariando todos os princípios estabelecidos por Deus, que não comesse, porque no dia que dele comesse, certamente eles iriam morrer. Então, Eva pegou, comeu, Deus deu também Adão. Adão conhecia também, né? Foram incrédulos também, comeu daquele fruto e vieram a pecar, como todos nós sabemos. Deus não poderia impedir daquele casal ter pecado. Aí está a prova que Deus respeitava já no estado original, assim como nos seres angelicais. Deus não impediu, né, que Lúcifer e a terça parte se rebelasse contra ele, como também naquele casal Adão e Eva, né? No entanto, Deus já tinha o plano B para recuperar este homem de volta, baseado, quer deixar bem claro aqui, quando o homem pecou, ele não perdeu esse potencial de liberdade. Este livre-arbítrio continua existindo neles. Então, Deus já tinha um plano estabelecido já na eternidade, dando oportunidade ao homem para que ele voltasse novamente a seu estado original. Aí nós vemos que o pecado não frustrou esse plano original de Deus de criar o homem e para que ele vivesse eternamente. Isto irá acontecer pela graça de Deus. Então o pecado entrou no mundo através de um ato de desobediência. No entanto, a salvação foi dada a este homem, né? Outra vez, Deus concedeu uma oportunidade para ele voltar ao estado original, baseado no seu livre arbítrio. Deus concedeu outra oportunidade. Quero ser breve, né? Nessa breve reflexão. Qual foi a outra oportunidade? Nós já vemos na Bíblia, na Apocalipse 13:8, que o Cordeiro de Deus já havia sido morto desde a fundação do mundo. E quando aquele casal pecou, numa linguagem figurativa, em um ato figurativo, já representando o plano redentivo de Cristo, o sacrifício de Cristo, foi morto um animal, houve derramamento de sangue, e Deus cobriu aquele casal com a pele dos animais, já mostrando ali a justiça de Cristo que estava sendo imputada àquele homem. E a primeira profecia Deus fez ali no jardim do Éden para Satanás, que da semente da mulher iria nascer um
queria ferir a cabeça dele. Ele iria ferir o calcanhar, mas Cristo iria ferir a cabeça dele. Ou seja, vitória total, um comando total. E isto aconteceu, né? O sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, foi como uma ferida, né, no calcanhar. Mas a ressurreição de Jesus foi uma ferida, né, no calcanhar de Satanás. Enquanto os sofrimentos de Jesus foi a ferida no calcanhar de Jesus, que fique bem claro. Já a ressurreição, a conquista total, porque a ressurreição de Cristo foi a coroação do plano redentivo. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a fé dos cristãos, dos seguidores de Cristo, só iria limitar só nesta vida. Mas Cristo ressuscitou. Então a ressurreição de Cristo foi a coroação do plano redentivo de Cristo. Então ele ressuscitou para nos justificar. Então, no entanto, a salvação do ser humano, ela foi conquistada na cruz do Calvário. Foi um ato da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Todos em Adão pecaram, estavam separados de Deus. Mas o propósito de Deus original é que o homem vivesse e vivesse eternamente para sempre. Então, a salvação na cruz do Calvário dá o direito a todos os homens a serem salvos. Isto está bem claro, é o textual da Bíblia Sagrada para os cristãos. Evangelho conforme escreveu São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, ou seja, mundo aí é a humanidade, de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí nós vemos está embutido o livre arbítrio de escolha. Alguém um dia me dissera que jamais o homem, né, no seu estado pecaminoso, ele pode escolher, decidir aceitar Jesus Cristo como o seu Salvador, porque ele se encontra morto espiritualmente falando. Isto é uma verdade, é uma verdade. Mas o homem, ele é composto de espírito, alma e corpo. Quando o homem pecou, ele não perdeu essas qualidades, né, da sua alma. Porque a alma, ela é a sede das emoções, do intelecto e da razão. Então o homem continua com essas características, né, do seu livre-arbítrio de escolher, né, tanto o que é bom para si como o que é mal para ele. Por isso, Deus, já sabendo disso aí, advertiu ele que ele poderia usar esse livre-arbítrio para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele desobedeceu. Então, aí nós vemos, quando um pecou, é bem verdade que a morte foi tríplice, nós sabemos, espiritual no sentido de comunhão com Deus. Surgiu o pecado, uma barreira, uma mancha, a imagem e semelhança de Deus, ela foi ofuscada na vida do ser humano, né? A sua alma também foi atingida, passou a ser corrompida, e seu corpo passou a ser corruptível, né? Sujeitos às doenças e à morte. Foi isso a sentença de Deus. Tu és pó e ao pó te tornarás, como consequência do pecado do homem. Então, quando o homem pecou, espiritualmente, ele ficou morto espiritual. No entanto, não perdeu essas qualidades na sua alma, de ser um ser ainda, um ser intelectual, né? Um ser que tem emoções. Então, qual o meio que Deus usa
para dar vida a este homem que se encontra morto espiritual, no sentido de ele não ter comunhão com Deus. A Bíblia nos mostra que o papel do Espírito Santo hoje na igreja, através dos servos de Deus, é pregar a palavra de Deus. E o papel do Espírito Santo de Deus é convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Qual é o pecado que mantém o homem afastado de Deus na sua cegueira espiritual? É o pecado da incredulidade. Então, o papel do Espírito Santo de Deus é convencer este homem do seu estado pecaminoso, né? Então, através da sua alma, o homem ele é consciente dos seus atos, apesar de estar morto espiritualmente para com Deus. Então, o Espírito Santo de Deus usa as verdades da palavra de Deus, convencendo este homem que Deus providenciou um plano para restaurá-lo, para trazer o estado original, para dar salvação a ele, para livrá-lo do juízo, né, que está para vir sobre todos aqueles que não aceitaram Jesus como seu único Salvador. Então, o pecado da incredulidade é quem mantém os homens escravos no pecado, né? Quando ele se converte, então a sua vida é transformada e seus pecados são perdoados. Então, quando o Espírito Santo usa as palavras bíblicas convencendo a este homem, é até um ato da graça. O convencimento do Espírito Santo de Deus na vida do homem é um ato da graça e da misericórdia de Deus, né? Que Deus ilumina a mente de todos os homens. Agora, Deus respeita o livre arbítrio de escolha do homem. Ninguém vai dizer que nunca ouviu a palavra de Deus, né, que não foi convencido pelo Espírito Santo de Deus. Há pessoas que choram, né, mas diz agora não. Por quê? Foi um convencimento que o Espírito colocou em seu coração. Mas eles são dotados de livre-arbítrio de escolha. Não quiseram abrir o seu coração e deixar que Jesus entrasse e realizasse o milagre do novo nascimento. No entanto, quando este homem, né, é convencido pelo Espírito Santo de Deus, aí ele se arrepende, né? É aquilo que a Bíblia diz, hein? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então cabe ao homem se arrepender e crer no Evangelho. Então quando ele se arrepende e crê no Evangelho, aí entrou, né, dotado de livre-arbítrio de escolha, então acontece aquilo que nós chamamos o novo nascimento, porque ele decidiu, através da sua alma, né, se arrependeu, aceitando Jesus Cristo. O seu espírito, que está morto no sentido de comunhão para com Deus, ele é revivido, né, porque ele tomou uma decisão com a sua alma. A alma que pecar, esta morrerá. Essa palavra está restrita ao homem ao todo, mas ela se dirige mais à alma, com essa parte espiritual, né, do intelecto, da razão, da vontade do ser humano. Eu só tomo decisões por causa eu tenho uma alma dentro de mim. Eu só faço aquilo que eu quero porque tem uma alma dentro de mim. Se tratando-se de uma pessoa que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está habitando nesse espírito, é outra parte espiritual. Então, a presença do Espírito Santo de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus na vida do cristão vai depender da sua alma, das atitudes que você toma através da sua alma. Por isso é uma advertência do apóstolo São Paulo, né? Dizer, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selado para o dia da redenção do nosso corpo, né? Quando iremos realmente, por ocasião do arrebatamento da igreja, a redenção desse corpo passará a ser incorruptível e passará a ser imortal. Então, ele não entristeçai.
Como é que se entristece o Espírito Santo de Deus que está habitando dentro do meu espírito que foi recriado? É através da minha alma, né? Das minhas atitudes com respeito à palavra de Deus. Então, esta breve reflexão. O homem, quando pecou, ele não perdeu o seu livre arbítrio. E Deus concedeu a este homem outra oportunidade para ele voltar ao seu estado original. Então, a salvação que foi concretizada na cruz do Calvário, mais de 2000 anos atrás, foi para salvar todos quantos queiram. Jesus não morreu por uma quantidade de pessoas. Ele não predestinou salvar algumas pessoas. Ele não morreu por algumas pessoas. O seu sangue não foi derramado por algumas pessoas. Porque em Adão todos pecaram, ficaram separados da presença gloriosa de Deus. Ninguém merecia e nem merece, mas pela graça é que o ser humano é salvo através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesse momento, você está ouvindo não as minhas palavras, mas as palavras da Bíblia Sagrada, que esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos, que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. O apóstolo São Paulo também falou-nos que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam, porque Deus tem determinado um dia em que há de julgar este mundo por meio de um varão, de uma pessoa, e disso deu prova quando o ressuscitou dentre os mortos. Essa pessoa é Jesus Cristo. Deus é amor, e a maior prova do seu amor foi que ele enviou o seu Filho unigênito a este mundo. No entanto, Deus ama o pecador, mas aborrece as práticas dos seus pecados que são contrários aos seus princípios morais e éticos. Jamais Deus abrirá mão dos seus princípios morais e éticos. Aquilo que o homem semear, com certeza ele irá colher. Então, neste momento, você está ouvindo as palavras de Deus. Não estou aqui te apresentando uma religião, porque as religiões confundem, as religiões trazem dúvida, mas eu estou falando neste momento o que a Bíblia diz, que para nós, os cristãos, ela é a palavra de Deus. E o homem, por mais ignorante que ele esteja na sua cegueira espiritual, ele lendo a Bíblia, ele vai ver que a Bíblia é um livro divino, apesar dele não aceitar por não compreender, e quero deixar bem claro aqui, porque existe também um ser espiritual que faz de tudo para mantê-lo nessa cegueira espiritual, para que ele não aceite a palavra de Deus como sendo a revelação de Deus escrita para a salvação da vida dele. No entanto, o Espírito Santo de Deus está sempre convencendo, mostrando, falando, abrindo a mente do entendimento. Quem sabe neste momento você está ouvindo esta breve reflexão e o Espírito Santo de Deus não está tocando, não está dando uma luz lá no túnel, dizendo que você precisa de salvação e que só existe uma pessoa que pode salvar você. Porque a Bíblia nos diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo.
porque é o único sacrifício que poderá salvar a sua vida, livrá-lo da condenação eterna. É através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos diz: se hoje ouvirde a voz, de Deus, que é através da sua palavra que ele fala ao homem, não endureça. Aí vemos novamente o livre-arbítrio entrando. Não endureça o vosso coração. E a Bíblia também diz: eu que estou à porta e bato. Deus sempre está batendo a porta do coração do homem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a voz de Deus é através da sua palavra. Foi o que Jesus disse: na verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então não se esqueça que você é uma pessoa livre. Você é responsável pelo seu destino na eternidade. E a escolha que você fizer, enquanto você estiver vivo nesta vida, porque depois da morte não existe outro meio, outro método de salvação. Segue-se o juízo de Deus para aqueles que desprezaram o tempo da graça, da tolerância de Deus. Então, faça a sua decisão aceitando o Jesus como o único exclusivo Salvador da sua alma, para que você viva para sempre na eternidade com Ele.